Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que os espíritos de luz que aqui estão conosco toquem nossas mentes para que nós possamos compreender e apreender o melhor sentido das palavras que nós trouxemos aqui hoje. Nós trouxemos essa página inicial desse maravilhoso livro que muitos espíritas admiram o autor e suas obras. Muitos de nós já lemos e relemos, comprei até um novo, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então a Regina leu o capítulo 9 da primeira parte, O Problema do Ser, e que deu para nós um panorama geral do estudo de hoje. Mas o nosso estudo, As Potências da Alma, ele está na terceira parte do livro, que é o problema da dor. Primeira parte, o problema do ser. Segunda, o problema do destino. E o terceiro, o problema da dor. Então, o nosso estudo foi todo baseado nesse livro e pegando algumas questões do Livro dos Espíritos. Leon Denis, contemporâneo de Kardec, ele foi um grande propagador da doutrina espírita, não só na França, como também na Europa. E esse livro aqui, por exemplo, ele foi publicado em 1908. Leon Denis, um pouco mais novo que Kardec, né? Ele viveu de 1846 a 1927. Ele teve várias publicações, como No Invisível, Depois da Morte, Joana d'Arc, O Porquê da Vida, Cristianismo e Espiritismo, Grande Enigma, entre outros. Ele foi muito importante para o movimento espírita, porque junto com Camille Flammarion e Gabriel Delany, eles ampliaram, eles propagaram, eles divulgaram a doutrina espírita, como eu disse, não só na França, mas também na Europa, no aspecto filosófico. Então, um livro publicado em 1908, e o que a Regina leu aqui para nós é tão atual, né? É tão hoje e tão assim necessário que a gente compreenda tudo isso. Então, Kardec, que desencarnou em 1869, finalzinho do século XIX, e teve esses três baluartes, né, lá na França, que deram prosseguimento ao aspecto filosófico da doutrina, que grandes oradores, escritores, tanto é que em obras póstumas, o segundo capítulo é o discurso de Camille Flammarion no sepultamento do corpo de Kardec. Então eles foram muito importantes e nós somos, acho que como a Regina disse também, uma grande admiradora de Leon Denis, e nós sintetizamos essa terceira parte para hoje. Então, antes nós vamos formar um raciocínio rápido, só para a gente compreender. Buscando no Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 da Progressão dos Espíritos, aquela questão muito conhecida nossa, que é a 115, né, que Kardec pergunta se uns espíritos foram criados bons e outros maus. O que Kardec queria dizer ali, queria perguntar? Todos foram criados igualmente? Todos foram criados da mesma forma? Ou uns foram privilegiados com alguns atributos a mais, ou alguns atributos a menos? Como é isso? E nós conhecemos a resposta, que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Mas o que nos interessa nessa resposta é que, com destino à perfeição, para chegarmos progressivamente à perfeição, com o conhecimento da verdade. Não sei se vocês observaram na página inicial, quando falam da alma o tempo todo,
fala que a alma é uma partícula, uma parcela do absoluto de Deus lançada no universo, né? Então nós, almas, que didaticamente Kardec usa alma para espírito encarnado, espírito para desencarnado, vamos usar assim, se ficar melhor. Nós, espíritos encarnados ou almas, todos fomos criados igualmente, simples e ignorantes, sem saber nenhum, né? Mas dentro de nós, com todos os germes de todas as virtudes que temos que adquirir, porque esse é o nosso trabalho, porque precisamos chegar progressivamente à perfeição. E nesta perfeição é que vamos encontrar a eterna e verdadeira felicidade. Então nós temos 3 elementos aqui que eu gostaria de destacar e gostaria que vocês fixassem esse raciocínio. Criação, questão 115, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Destino a quê? Que ele fala? Com destino à perfeição. Da criação à perfeição nós temos um intervalo, um espectro, nós temos um espaço. E o que seria esse espaço? Progressivamente, não é? É o progresso. Então, nós estamos nesse intervalo. Nós não estamos na criação porque nós não estamos no mundo primitivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós não chegamos ainda à perfeição. Então, nós estamos entre a criação e a perfeição, nesse intervalo que nós chamamos de evolução, que pode imaginar em forma de escada, degrau a degrau, que pode imaginar em forma de um intervalo mesmo. E nesse intervalo, o que acontece? Como que nós evoluímos? Como que nós evoluímos? Questão 132, também da parte 2ª de O Livro dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo? Por que nós encarnamos? Vou pescar aqui, vou pensar só o que me interessa. Chegar à perfeição. A resposta é longa. Chegar à perfeição. Então, questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. Então, muito bem, eu tenho a criação, simples e ignorantes, todos nós, sem conhecimento, sem moralidade, mas com uns pequenos detalhes muito caprichosos de Deus, muito importantes. Primeiro, tudo está dentro de nós em germe. Segundo, as suas leis foram gravadas em nossa consciência. Terceiro, a alma, o espírito, nós temos potencialidades. O que são potencialidades? O que são potências da alma? São forças, são capacidades. Então é como se pegássemos um aparelho eletrônico e ali ele tivesse sem nenhum arquivo, mas tivesse com os programas, e tivesse com as ferramentas, e tivessem com os aplicativos, para nós irmos criando nossos arquivos, para nós irmos escrevendo e desenvolvendo nossa história, com fotos, com documentos, seja o que for. Muito bem. Então, nós ficamos da criação à perfeição, estamos nesse intervalo de idas e vindas como espíritos errantes para progredirmos, porque esse é o objetivo da encarnação dos espíritos, chegar aqui, na perfeição, tá? Tudo bem com esse raciocínio, né? Só que tem um detalhe que o nosso amigo Eugênio, né, Aureli, falou uma vez lá na nossa casa. Quando a gente encarna, reencarna, nós não viemos com passaporte. A gente não vem a passeio, a gente não vem a viagem, a gente vem com carteira de trabalho. Então dá trabalho, é difícil progredir, não é fácil para ninguém, mas não é confortável saber o que está na questão 115, que todos nós fomos criados igualmente, simples e ignorantes, ninguém com privilégio nenhum, para desenvolvermos as duas asas, a da moralidade e a da intelectualidade, a do conhecimento,
para que com esse conhecimento e com essas virtudes, com essa moralidade, nós cheguemos à perfeição, à felicidade. Isso dá um conforto muito grande. Então lembremos disso, não trouxemos passaporte, nós trouxemos carteira de trabalho, que tem que ser carimbada também, né? Muito bem, começando agora nas potências da alma, na parte terceira desse livro, que quem não leu ainda, por favor, deve ter na biblioteca da casa, na banca espírita tem. Vocês estão vendo que o meu está novinho, comprei lá um novo, porque o meu estava muito velho para apresentar para vocês. O problema do ser, do destino e da dor. Nós vamos entrar agora numa síntese da terceira parte do livro, onde ele fala das potências da alma, que são 6. A vontade é a primeira e mais importante, tá? Ele coloca como a mais importante. A consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor, e ele encerra o livro e a terceira parte com a dor, com a importância da dor na nossa vida. Então vamos falar da vontade. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que é a 909, que Kardec pergunta se pode o homem, apenas por seus próprios esforços, vencer suas más inclinações. E os espíritos respondem, sim, apenas e por vezes fazendo poucos esforços. O que lhe falta é a vontade. Aí depois ele termina a resposta exclamando, quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso é verdade. Por quê? Porque a vontade, ela é uma poderosa alavanca do espírito. A vontade nos impulsiona, mas ela tem que ser acionada por nós espíritos, nós almas encarnadas, né? E às vezes nós ficamos numa zona de conforto, a gente vai empurrando com a barriga, como se diz, procrastinando, né? E a gente não faz atividade física. E a vontade, ela é a mais potente, porque se ela tiver aliada à confiança, ao otimismo, ela pode expulsar aqui do nosso redor, né, toda interferência negativa. É por meio da vontade que poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado. Então nós temos todas essas potências internas. Nós temos todas as virtudes em germe dentro de nós para nós desenvolvermos. Vamos também ler como atividade de casa o Código Penal da Vida Futura no final do livro Céu e Inferno. Então, sofre mais quem tem mais imperfeições, sofre menos quem tem mais virtudes já conquistadas e menos imperfeições. Então, nossas idas e vindas não é para isso? A Regina não leu ali como lapidar um diamante bruto até que ele brilhe? Até Jesus não disse, brilha a vossa luz? Jesus não disse, vós sois a luz do mundo? Jesus não disse, o reino dos céus está dentro de vós? Olha que fala mais clara, o reino dos céus está dentro de vós. Está. E nós temos que cavar, desenvolver, usar a alavanca da vontade e desenvolver essas virtudes. Então, por meio da vontade que nós colocaremos tudo isso em movimento. Então tem que querer, porque querer é poder, no nosso caso. Nós sabemos disso, né? A vontade é a maior de todas as potências. Sua ação é comparada ao ímã. Ímã é um magneto que trabalha com a lei do magnetismo, de atração e repulsão, não é? Então, a força da vontade é comparada a um ímã que atrai o que é de metal e que é condutor, né? Então, em 2006, eu acho, teve um best-seller aí que eu não recomendo, de uma australiana, não é espírita, The Secret, e o Gran explodiu em vendas. E partiu de um documentário esse livro, depois virou filme. E eu falei, bom, vou ter que ler para saber o que tem aqui para a gente adaptar uma palestra
né, com cunho espírita, era a lei de atração, que você pode atrair tudo de melhor para a sua vida. Era a lei de atração, que bastava você fazer esse esforço da vontade. E existe também uma terapia americana chamada barra de Access Consciousness, que ela também, no fundo, é a lei de atração. Você joga para o universo, pergunta ao universo, conversa com o universo. Agora, se não houver o gatilho, a vontade desperta aqui dentro de nós, não vai ter acupuntura, não vai ter terapia, não vai ter o medicamento do médico, não vai ter nada. Nada que nos auxilie. Porque todos ao redor podem fazer tudo por nós. Mas se nós não fizermos, se nós não tivermos vontade de sairmos daquela situação, ou de crescermos, evoluirmos e mudarmos e sermos felizes e da criação a chegarmos à perfeição, avançarmos nessa lei aqui, nesse espaço aqui, nesse espectro, nessa escada, subirmos degraus, não adianta, tá? Então, a vontade, ela é que faz os heróis, porque o poder da vontade é ilimitado. Ilimitado, tá? A vontade está no capítulo 20 do livro. No capítulo 21 nós temos uma outra potência que é a consciência. A consciência, ela vai nos dizer o seguinte, Leon Denis, isso tudo está entre aspas aqui no estudo, porque tudo fala dele. Eu fiz uma síntese. Ele diz que nós temos um eu na superfície, que nós poderíamos chamar de ego, vivendo essa parte mais superficial da vida, que se relaciona com a matéria, que se relaciona com o exterior, e um mais profundo, né, que seria o centro da razão, da sabedoria, do princípio, que seria o self. Então ele fala que sob a superfície do ego, do eu, aliás, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão. Está também a necessidade irresistível do espírito, da evolução, do infinito, da justiça e da luz. Então nós temos tudo isso aqui dentro, bem lá no fundo. Então o eu do ego está vivendo aqui na superfície. Então ele está se relacionando com a matéria, ele está vivendo por interesse, ele não está se autoconhecendo. A meditação ajuda muito a gente fazer o autoconhecimento. No Livro dos Espíritos não tem um sábio da antiguidade, já falou disso, conheça-te a ti mesmo? Na resposta daquela questão, qual o meio prático mais eficaz de se evoluir nessa vida? Aí o que os Espíritos respondem? Olha só, meio prático e mais eficaz. Mais eficaz. Então, o que os Espíritos respondem? Um sábio da antiguidade já falou disso, conheça-te a ti mesmo. Esse eu profundo, nós não dissemos, e Leon Denis não disse na página inicial também, que nós temos tudo dentro de nós, e Jesus não disse também, o reino dos céus está dentro de vós, vós sois a luz do mundo. Então, nesse autoconhecimento, nós vamos identificar essas imperfeições desse diamante bruto. O que tem que ser aparado, o que tem que ser lapidado. E na consciência ele fala também que o segredo da felicidade e da perfeição está na fusão em nós desses dois planos psíquicos. Desse eu superficial, muito exterior, né? E essa consciência interna nossa. Não sei se vocês assistem, já assistiram alguma palestra no YouTube ou pessoalmente do Rossandro Plinge, já ouviram falar? Psicólogo, orador, espírita, escritor. O Rossandro, quando ele vai falar de maturidade emocional, ele tem um canal no YouTube, muito boas palestras, muito boas as palestras dele. Quando ele vai falar de maturidade espiritual e ele fala antes de maturidade emocional, ele fala que uma das etapas é essa autoconsciência, é a consciência de si mesmo. É essa responsabilidade sobre os seus atos. É você ter consciência de si.
Isso te traz o quê? Controle emocional, controle das suas emoções. E isso te leva cada vez mais a agir baseado em quê? Em interesse? Não, na razão, nos sentimentos, não é? Então somos espíritos. E vocês me desculpem que eu estou lendo um pouquinho, porque essa palestra ela foi organizada com slides no PowerPoint. Somos espíritos. Pela vontade podemos governar a matéria para vivermos numa esfera mais livre. Somos espíritos. Pela vontade podemos governar a matéria para vivermos numa esfera mais livre, a da vida superconsciente. Para isso é necessário espiritualizarmos, voltar à vida do espírito por uma concentração perfeita de nossas forças interiores. Então, para isso, nós temos que entrar para dentro de nós mesmos, não é? Ter aquele momento de esquecer tudo que é externo, ter aquele momento de sair do ego, do eu que eu mostro para os outros e penetrar em mim mesmo e me conhecer e saber onde eu estou, quem eu sou, onde eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer para evoluir e como acionar essa minha vontade para eu ser cada vez mais e melhor. Frase de Leon Denis também. Eu serei cada vez mais e melhor. Muito bem. No terceiro capítulo, nós temos o livre-arbítrio, que no livro é o capítulo 22. Terceiro capítulo não, terceira potência. O livre-arbítrio, que no livro é o capítulo 22. A liberdade, ela está diretamente proporcional e estreitamente ligada à responsabilidade. Tem mais livre-arbítrio aquele que já conquistou mais maturidade espiritual, aquele que tem mais consciência de suas atitudes, aquele que tem mais responsabilidade. Senão o livre-arbítrio ele é limitado. Infelizmente temos irmãos que são até privados do convívio social, né? Até trancados com grades e em celas, e nós estamos aqui trancadinhos no corpo físico com um livre-arbítrio relativamente amplo, uns mais limitados pela limitação da inteligência, pela limitação da consciência, e outros que são mais espiritualizados com esse livre-arbítrio mais ampliado. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Então o livre-arbítrio está estreitamente relacionado à dignidade e à moralidade do homem. Pode decidir com mais liberdade aquele que sabe escolher, aquele que sabe decidir, aquele que já usa a razão e não o instinto, aquele que já usa o sentimento e não o impulso e não o instinto, não é? Para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol através da névoa das paixões e interesses. Então, para todo espírito, nós falamos aqui da criação, a lei do dever, a lei de Deus, que está gravada em nossas consciências, ela brilha como um farol a nos guiar na hora de escolher. Ah, mas eu fiz isso, eu falei daquele jeito, porque eu fui influenciada por um irmão desencarnado. Não, não é? Sempre quem decide no final somos nós mesmos. Nós podemos sim ter influências espirituais negativas, como nós temos as influências espirituais boas. Então uma neutraliza a outra e no final quem decide é você. Por quê? Porque se eu decidir sempre pelo caminho das flores, pelos bons caminhos, o mérito não vai ser meu, vai ser do meu protetor, do meu anjo de guarda, que é ele que me intui o tempo todo. E se eu fizer o mal e decidir por um mau caminho e fizer o mal, agredir ou ofender ou magoar alguém,
o demérito, a consequência, a responsabilidade vai ser do obsessor? Vai ser do irmão que estava aqui me influenciando? Não. Deus não seria justo, não é? Deus não seria justo. E não existe, segundo o próprio Leon Denis, nenhuma tentação nessa vida que nós não somos capazes de resisti-la, senão Deus não seria justo. Não existe no nosso caminho, na nossa programação encarnatória, nenhuma tentação mais forte do que nós podemos suportar. Senão Deus não seria justo. Aí a gente volta lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus: misericordioso, bom, justo, infinitamente bom e justo. Então nós estamos formando um raciocínio aqui que tudo está voltando para a nossa responsabilidade, para nós mesmos. Então não vai valer, gente, aquela desculpa quando a gente desencarnar e falar: não sabia. Sabia. No seu livre-arbítrio aqui, né? Sabia sim, porque foi gravada na consciência. E quem escolheu foi você. Não, eu estava influenciada, obsidiada, subjugada, fascinada. Era um processo de possessão. Tá. Tem ajuda para isso. Deus ajuda os homens através dos homens. Tem médicos, psicólogos, tem centro espírita, tem psicoterapeutas de toda a natureza. Então, buscar ajuda também é um papel nosso. Ah, mas está acima das minhas forças. Aí realmente entra o grupo familiar, o grupo de amigos, né? Tem depressão que não é simples de sair, precisa de medicamento, sim. Então, mas a gente falar que não sabia, não, porque as leis de Deus foram gravadas na consciência e a lei do dever, como ele fala aqui, por menor que seja o espírito, ela brilha como um farol através da névoa das paixões e interesses. Então, se eu resolvo o que eu quero por interesse, eu não estou cumprindo a lei do dever. Então, o que Paulo disse? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Poder, a gente pode tudo. A gente pode tudo, né? Nós temos aí uma liberdade, mas tudo vai gerar consequência no uso do livre-arbítrio, porque a lei do dever está aqui e ninguém nos obriga a nada, não. O livre-arbítrio é a expansão da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo, fazer esforços para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Muito bem. Se nós queremos liberdade, nós temos que expandir nossa consciência. Nós temos que mudar o império das sensações, que está naquele eu superficial da matéria, não é? Do instinto também, pelo da razão. Usar mais a razão. Ah, eu quero, eu posso, mas eu devo? Qual será a consequência? Então, no Espiritismo a gente fala muito orai e vigiai, né? Mas Mateus anotou vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigiai primeiro. Então, primeiro vigiar. E orar para ter forças de resistir. Tá? Então, gente, a gente saber se administrar, a gente ter controle das nossas emoções, a gente se conhecer, a gente ter em mente e ter a consciência de que essa liberdade que nós temos está relacionada à responsabilidade. Sabermos que somos almas, espíritos encarnados, imortais, criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição, é a obra do século. É a nossa obra, é a nossa vez.
Ah, mas no mundo espiritual não evolui. Não, evolui. Evolui também, mas aqui evolui muito mais. E muito mais rápido. Então, vamos usar aí as potências da alma a nosso favor. Porque vocês viram que os espíritos disseram para Kardec, que não foi um ou outro só que foi agraciado, não. Todos foram criados iguaizinhos. O homem é o obreiro da sua libertação. Por isso, nós somos escravos ou livres. Como diz o Hernani também, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas não é isso não. A gente não quer o céu? Aquele céu do Espiritismo, das bem-aventuranças, aquele céu das belezas, aquele céu do bem, aquele céu da fraternidade, da solidariedade, do amor. O reino dos céus está dentro de nós, ele ainda não está na terra. Aqui porque nós estamos numa fase de provas e expiações, mas o reino dos céus está dentro de vós. E pelas nossas escolhas, nós não precisamos desencarnar para saber para onde vamos, não. A gente pode viver aqui em pleno céu ou em pleno inferno, né? Aí a escolha é nossa. Nós fazemos essa atmosfera exterior e interior em nós. Agora, no capítulo 23, a quarta potência é o pensamento. O pensamento é muito importante. André Luiz, eu acho que é nos domínios da mediunidade, não tem aqui não. Ele diz, tem uma frase, tem um capítulo só sobre o pensamento, nos domínios, ou mecanismo da mediunidade, acho que nos domínios, né? Tem um capítulo só sobre pensamento que ele fala o seguinte: é da forja viva das ideias que nascem as asas dos anjos ou as algemas dos condenados. Tudo começa no pensamento. A fala, primeiro eu penso. A atitude, primeiro eu penso. E a consequência que vem depois começou lá no pensamento. Tudo é arquitetado no campo das ideias. Então a alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do pensamento. Então, nossa aura, nosso campo magnético, porque segundo Einstein tudo vibra, toda matéria vibra, né? Num campo magnético ao redor dela, ela vai ter coloração, ela vai ter cheiro, ela vai ter mais brilhante, mais turva, opaca, né? De acordo com a energia que se exterioriza. E qual é a energia que a gente exterioriza? Ora, veja, se nós somos espíritas, sabemos que nós temos os centros de forças pelo nosso corpo, ou chakras, seja como for. Aqui está o coronário mais importante. Aí eu estou o tempo todo absorvendo fluido cósmico universal por esse vórtice, segundo André Luiz, né, que não cessa. Aí ele se mistura com o meu. O fluido cósmico universal é geral, não tem característica própria. Aí eu absorvo e ele se mistura com os meus pensamentos. Aí ele ganha propriedades. Aí ele se transforma no fluido espiritual desse espírito aqui, que é o que eu vou exteriorizar. É o que eu vou passar para os ambientes onde eu vou, para as pessoas que estão comigo. Por isso eu gosto tanto de abraçar a fulana, mas não gosto de sentar perto do fulano. Ai, parece que tem uma energia que sai dele estranha, né? Então, produto do pensamento. Nós irradiamos. Alguns autores dizem que 10 centímetros, né? O perispírito que expande a aura, seja como for, ou 5 centímetros, onde atua o passe, né? Então, nós irradiamos para o ambiente. Tudo nasce no pensamento. Uma vez um espírita muito antigo, que tem até raiz aqui em Friburgo, mas lá em Minas, onde nós nos conhecemos no centro, um senhorzinho, ele me disse, atribuiu a Emmanuel, mas eu pesquisei, não é de Emmanuel não. Tem de várias formas, mas autores não espíritas e de outros países. Planta-se um pensamento, nasce um ato. Planta-se um ato, nasce um hábito. Planta-se um hábito,
nasce um caráter. Planta-se um caráter, nasce um destino. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai falar assim: você conheceu ele, o Newton Vieira, que desencarnou. Não estou desejando que seja breve, não. Aí a gente vai descrever o Newton como? Pelos hábitos. Pelos hábitos. O Newton, que dava consulta em tal lugar, que frequentava caminheiros, ia sempre aos domingos. Pelos hábitos, a gente vai descrever. Porque o hábito define o caráter. E o caráter define o destino. Mas tudo começou aqui, ó. Porque hábito é conjunto de atos sucessivos, não é? E é difícil mudar hábito, né, gente? Aí a gente volta lá na primeira potência, que é a vontade. Então, eu chego na minha sala à noite, sento, ligo a televisão, meu pensamento vai lá na geladeira. É muito difícil. Chocolate, então, gente, é quase assim, quase que contraria Leon Denis. Não tem nada irresistível, nenhuma tentação irresistível nesse planeta. Chocolate, para mim, está quase contrariando Leon Denis. Se você comprou, tá no armário, tá na geladeira, o pensamento vai lá, pá, tem um chocolate lá, né? Então, tudo é uma obra nossa. É uma obra nossa e urgente e necessária. Que nós estamos aqui para isso. Lembre-se que estamos vivendo no intervalo, não é? A felicidade não está no chocolate, não está nas coisas externas, segundo Leon Denis. Chocolate é meu, de Leon Denis não. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos. Na vida interna que soubermos criar. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno, entre aspas, porque tudo aqui é fala de Leon Denis. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Olha só como é importante, né? Tudo isso partindo do pensamento. E a vontade pode mudar o pensamento. Não vou fazer aquele sinal de mudar a estação do rádio, não, que vocês vão deduzir minha idade. Hoje não muda mais assim, né? Então, tá lá uma rádio, uma música que não te agrada. Você tá dirigindo, vai no volante do carro mesmo e troca. Por que eu vou ficar com um pensamento que não me apaz? Um pensamento que não me engrandece, um pensamento que não me favorece, que não me ilumina, que não desperta em mim coisas boas, né? Ontem nós estivemos no encontro de corais da Associação Espírita Fraternal, que está tendo hoje também. Coisa maravilhosa é a arte, principalmente a boa música, né? Como desperta em nós bons sentimentos, boas vibrações, como o ambiente fica bom. Então, esses ambientes que nós devemos procurar. Bom, a quinta potência, que está no capítulo 24, é o amor. Cada alma é um sistema de força e um gerador de amor, poder aumentar, que pode aumentar, né? O princípio da vida universal é por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino. O amor é o princípio da vida universal. E é por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco de toda a vida e de todo o amor. Então foi dito isso na página inicial, né? Nós somos partículas de Deus. Deus é amor. Deus regula tudo pela sua maior lei, que é a lei de amor. O que Jesus também nos disse, né? Amemo-nos uns aos outros. Então, enquanto não nos amarmos, família e humanidade, nós não chegaremos aqui, ó, ao outro extremo da criação à perfeição. Não chegaremos aqui. Por amor, Deus criou os seres para associá-los às suas alegrias e à sua obra. Então, aumentar o amor em nós é um passo à evolução. Ah, mas esse amor é tão utópico. Esse amor da religião, esse amor de Jesus, esse amor de Deus, eu não compreendo. Deus criou
a todos nós por amor. Deus criou o mundo por amor, a lei é de amor. Isso é tão transcendental, é tão utópico, é tão difícil de entender. Claro que é. Porque está aqui, a gente está aqui. Mas um poeta brasileiro, cantor, não disse que sinônimo de amor é amar? Então, se o amor é muito difícil de compreender, o amor de Deus, o amor, sentimento pelo qual Ele criou todos nós, vamos amar. Sinônimo de amor é amar. Vamos fazer o bem. E como disse Martin Luther King em um de seus discursos, que também não está aqui, não vou poder dar muitas referências, ele falou que amar é diferente de gostar. É diferente do afeto, do carinho, do abraço, do beijo que eu tenho com meus familiares, meus amigos. Ele falou que amar vai muito além disso. Amar é principalmente respeitar seus inimigos, não querer o mal a ninguém, não depredar o planeta, o meio ambiente, seja o que for. Então, que amar é muito maior que gostar, que ter afeto, que ter carinho. Tem, não sei se alguém já citou aqui, uma série nova. Tem 3 temporadas gravadas e estão gravando agora nos Estados Unidos a 4ª temporada, mas no Netflix, eu citei para a Aurelie já assistiu também. Na Netflix só tem a 1ª temporada, mas já tem as outras 2. Acho que num aplicativo, em alguma coisa da internet. The Chosen. É D-T-H-E-O-Os, né? Chosen, escolhidos. É um Jesus tão humano, é um Jesus puro e perfeito, mas tão igual a nós, que vai escolhendo os apóstolos. The Chosen são os escolhidos. E é lindíssima, né, Aurelie? A série vale a pena assistir, porque tira daquele lugar utópico, daquele lugar inatingível, aquele Jesus, aquele modelo de perfeição que nós temos e tivemos aqui na Terra, encarnado como nós. Então, Os Escolhidos em inglês, tá? Já está na 3ª temporada, estão gravando a 4ª. É muito bacana a forma com que ele foi escolhendo cada um, sabe? O amor dele tão natural, tão espontâneo em todos os momentos, com as crianças, com os apóstolos, com o mais difícil, com o mais fácil, com o mais dedicado, com o menos dedicado. Muito bacana, vale a pena assistir. Por quê? Porque o Cristo trazia em si o reflexo do amor divino, Espírito puro. Foi criado por amor, atingiu a perfeição. Então ele trazia em si esse reflexo naturalmente, o reflexo do amor divino. Muito bem. Todo o poder da alma, então, gente, resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer é desenvolver aquela vontade que nós falamos lá no início. É aprender a dirigir a nossa vontade. Ah, mas eu tenho tanta vontade de estar aqui, de não ir ao centro hoje. Eu tenho tanta vontade disso e não daquilo. Então, querer é isso. É direcionar a sua vontade. É ter autocontrole. É ter controle sobre si, sobre suas escolhas, sobre suas emoções. Saber é conhecer as leis, é conhecer o que é melhor para nós. Por quê? Porque a vontade vai comandar o pensamento. Então, saber é saber o que pensar, como pensar, usando a razão, o instinto, a emoção, a sensação. O que eu vou usar? Chocolate traz uma sensação de prazer imensa. O açúcar traz, e o açúcar vicia, a gente sabe disso, né? E faz mal. No abuso, né? Faz mal. Então, o saber é ter essa consciência, é usar o pensamento a nosso favor. E o amar, acima de tudo. Acima de tudo. Sem amor, a vontade, o conhecimento seriam incompletos, estéreis. Se trata do amor que age, que se aplica e espalha o bem e a verdade pelo mundo. O amor maior.
A última potência, que está no capítulo 25, é a dor. Gente, acho que aqui todos nós sentimos dores. Dores morais, dores físicas, sofrimentos de várias ordens, né? Leiam o livro todo, mas se quiserem, leiam o capítulo 25, que ele vai até o final do livro, ele é bem extenso, que é da dor. Leon Denis tem uma capacidade de colocar de uma maneira poética a dor, que ele chega a dizer que se o homem soubesse a importância do sofrimento, ele agradeceria o tempo todo. E iria o tempo todo bendizer a dor, o sofrimento. Então a dor é uma lei de equilíbrio. Imagina se a gente não tivesse dor, sofrimento, doença, quanto chocolate que a gente não ia comer, né? Quanta coisa que a gente não ia beber, comer. Então a dor, o problema físico vem para nos disciplinar, a dor física. Tá abusando aqui, né? O médico fala pra gente, ó, a taxa aqui deu alta, vamos tirar aqui o açúcar, vamos tirar aqui a gordura, vai caminhar, vai malhar, fazer atividade física. Então a dor física, ela tem esse papel de educadora, de limitar os abusos, de nos disciplinar. E ela nos equilibra. A dor nos equilibra. Por quê? Porque ela nos tira da superfície do eu, do ego, e nos coloca mais centrados, mais dentro da razão, nos coloca mais no centro de nós mesmos. Quem aqui não presenciou um paciente em fase terminal de câncer completamente resignado, completamente em paz, vivendo o seu céu naquele momento que para a família foi tão difícil? Porque o sofrimento, a dor, nos aproxima desse amor infinito, nos equilibra, ao contrário do que a gente pensa, que a dor é castigo. Não é castigo, mas nós passamos pela dor que nós plantamos e escolhemos, né? O sofrimento é a repercussão das vibrações de ordem eterna, agente de desenvolvimento, condição do progresso. Então o sofrimento é condição do progresso. Ninguém cresce sem dor, ninguém cresce sem sofrimento, ninguém aprende a andar sem cair. É o tentar de novo. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom, como eu disse. Leon Denis fala isso, né? Que o sofrimento é bom, que a dor faz bem. Porque ele diz, olha só que forma poética que ele diz, que é na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quem será que mais ora a Deus? Quem será que mais se aproxima a Deus? Em que momentos de nossa vida nós mais oramos? Nós mais nos aproximamos de Deus? Nós mais pedimos o auxílio da espiritualidade de luz, da espiritualidade superior? Doutor Bezerra, então, né, na hora da dor, a gente corre para Doutor Bezerra. É nesse momento. Então, por isso ele fala que é na dor que sobressaem os cânticos da alma, que a gente ora pelo ente querido ou por nós mesmos com tanto amor, com tanta força, com tanta vontade, que a gente movimenta, assim, energias maravilhosas. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Por isso nós espíritas somos contra a eutanásia. Cada momento de sofrimento, cada momento de dor é importantíssimo para aquele espírito, porque são asas que vão libertar aquele espírito daquele jugo de sofrimento, mas é necessário que ele passe por ele, é necessário. A alma está escravizada na carne, nós sabemos, como temos nossos irmãos que já vêm com alguma deficiência, então, mas é uma forma de correção para o espírito, não é castigo, não é punição, é oportunidade. A dor é apenas um meio que o poder divino usa para nos chamar a si.
Se a gente não tivesse dor, a gente ia estar vivendo a vida só com passaporte, né? A passeio, só aproveitando. A dor é apenas um meio que o poder infinito usa para nos chamar a si e ao mesmo tempo nos tornar mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única e duradoura. Então olha a beleza da dor. E ele fala pelo resto do livro sobre a dor e a importância da dor, né? Dessa dor que pode nos elevar à felicidade espiritual, que é a única felicidade e duradoura. Muito obrigada pela atenção respeitosa de vocês. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.